Eu sou Roberto Rizzuti e este é o Evangelho em Ação. Hoje, uma reflexão objetiva e prática do Evangelho com Júlia Moretti e Lorenzo Ritti. Júlia, Lorenzo, é com vocês. Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar numa passagem, assim, bem conhecida do Evangelho de Lucas. É o capítulo 6, ali pelos versículos 43 a 49. A fonte aqui são palavras que teriam sido ditas por Jesus, né, falando para os discípulos. E o foco são umas analogias bem interessantes sobre o que a gente é por dentro e como isso aparece nas nossas ações. Exato, é uma ligação direta entre o interno e o externo. Isso, e a nossa ideia aqui é tentar desembrulhar essas mensagens, sabe? Tipo, o que esse texto realmente quer dizer sobre caráter, comportamento, essa diferença entre só ouvir e, de fato, colocar em prática. E a importância de ter uma base sólida na vida, né? Um tema recorrente. Totalmente. Então, nossa missão é essa, explorar o significado por trás dessas palavras. Vamos começar? Vamos lá. Ok, para começar, o texto já joga uma imagem muito forte. A da árvore e seus frutos. Super visual, né? Muito. E universal, acho que todo mundo consegue visualizar isso facilmente. Sim, e o texto é direto. Não existe árvore boa que dê frutos ruins. E nem o contrário, nem árvore ruim que dê frutos bons. Ponto. É uma afirmação bem categórica. E aí reforça. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Para não ter dúvida, ele dá exemplos bem concretos, né? Ninguém vai colher figo de espinheiro, nem uva de planta espinhosa. É quase óbvio, mas é a aplicação disso que pega. Exatamente. Aí vem a ponte para nós humanos. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. E o oposto também, claro. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Essa conexão é muito clara. A árvore é a pessoa, o fruto é a ação. E o que amarra tudo? Aquela frase, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Essa é a chave. É aqui que fica muito interessante, eu acho. O nosso interior, que ele chama de coração ou tesouro, é como se transbordasse. Transborda, é uma boa palavra. Vaza para o exterior, seja em palavras, seja em ações. E o que é fascinante nessa metáfora da árvore, para você... Olha, para mim, essa ênfase na consistência. Quase como uma lei natural aplicada ao ser humano, sabe? As ações, os frutos, não são mostradas como escolhas isoladas. Não. Como assim? Parece mais que são a manifestação natural, quase, inevitável do que a pessoa é por dentro, da árvore. O texto sugere que o que a gente é, no fundo, vai determinar o que a gente faz. Ah, entendi. Não é sobre se esforçar para parecer bom, mas sobre ser o tipo de árvore que naturalmente dá fruto bom. Exato. É menos sobre esforço externo e mais sobre a natureza interna. E é essa ideia do coração como tesouro. Isso é muito forte também. O que isso te sugere? Um tesouro é algo valioso, guardado? Pois é, sugere que nossas ações vêm de uma reserva interna, né? Onde a gente acumula o que realmente importa para nós. Intenções, valores, a nossa essência mesmo, seja ela boa ou má. Coloca a autenticidade em primeiro plano, então. Totalmente. O que tem de verdade nesse tesouro é um convite para olhar para dentro, para a fonte, de onde vêm minhas palavras, minhas ações. Porque, segundo o texto, ações superficiais ou palavras vazias não se sustentam se o tesouro não for compatível, sabe? Faz sentido. E a boca falando do que o coração tá cheio. Isso dá um peso enorme para as palavras, né? Elas viram quase um diagnóstico. Sem dúvida. As palavras aqui são como um tipo de fruto também. Talvez o mais rápido, o mais revelador. Ah, interessante isso. É. Elas expressam diretamente o que está transbordando ali do coração. É como se o texto dissesse: presta atenção no que as pessoas e você mesma dizem com frequência. Ali tem uma pista importante do que está guardado no tesouro. Essa ligação entre ser, falar e agir parece inseparável no texto. Exatamente.
tentar esconder a natureza da árvore por muito tempo seria inútil, porque os frutos, incluindo as palavras, vão acabar revelando, cedo ou tarde. Essa conexão é poderosa mesmo. Mas aí o texto parece avançar. Ele confronta uma situação onde essa conexão falha, onde tem uma dissonância clara. Sim, ele vai direto ao ponto com aquela pergunta bem cortante. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Nossa, é um confronto direto, né? Muito direto. Aponta exatamente para essa quebra. A pessoa fala uma coisa, Senhor, Senhor, reconhecendo, declarando lealdade, mas faz outra, ou melhor, não faz o que foi dito. É um desafio, claro, essa falta de alinhamento entre o que se acredita ou diz acreditar e o que se faz. Isso levanta uma questão muito importante, né? Qual o valor real das palavras sem a prática, de uma declaração de fé, um compromisso verbal, se ele não vira ação concreta? E o texto parece dizer que o valor é... Mínimo. Ou talvez nenhum, pelo menos do ponto de vista de construir algo que dure. E você acha que essa crítica é só para aquele contexto específico, religioso, de chamar Senhor, Senhor, ou tem um alcance maior? Tipo, sobre integridade em geral? Mas a questão de fundo é sobre hipocrisia versus integridade. Faz sentido. É sobre a superficialidade de aderir a algo só no nome, sabe? Sem incorporar os princípios na vida real. Isso vale para tudo. Valores éticos que a gente diz ter, mas não pratica. Compromissos que a gente assume, mas esquece. Conhecimento que a gente tem, mas não aplica. É uma crítica à incoerência mesmo, entre o discurso e a prática. Exato. E se a gente voltar para a metáfora da árvore, as palavras Senhor, Senhor, sozinhas não são os frutos bons. Podem até soar bonitas, mas se o tesouro do coração não está alinhado e não se mostra no fazer o que eu digo, então faltar substância. Entendi. Essa fala não faz de ninguém uma árvore boa. Né? Como a gente vai ver, um construtor esperto, é interessante pensar na psicologia disso que o texto mostra, né? Essa tendência que talvez a gente tenha de buscar validação ou pertencimento só com palavras, sem o custo, o esforço da ação. Sim, o custo da ação. E essa ideia de que não basta ouvir, tem que fazer. É a ponte perfeita para a analogia final, né? Que talvez seja a mais forte de todas. A da construção da casa. Exatamente. O texto diz: vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. Ele prepara o cenário. E aí descreve o primeiro cara, o prudente. Isso. É semelhante a um homem que construiu uma casa. Cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Eu gosto desse detalhe. Cavou fundo. Não foi superficial, né? Exigiu trabalho, profundidade. E a base é a rocha, símbolo de firmeza total. E o resultado? Aí vem o teste. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. A casa aguentou firme, resiliente. Exato. Estabilidade na adversidade. Mas aí vem o contraste direto, o segundo construtor. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática. Olha que interessante. A diferença não está no ouvir. Os dois ouvem. A diferença está toda no fazer, ou no não fazer. E a descrição da imprudência é super simples. É semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. Direto no chão, sem base, sem profundidade. Construção fácil, talvez, mas instável. E o resultado? Nossa, desastroso e rápido. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou. Imediatamente, sem chance. E não foi qualquer queda. Foi grande a ruína dessa casa. Colapso total. Fragilidade exposta. Se a gente junta todas as peças agora, essa analogia da casa fica ainda mais potente. A rocha, o que ela simboliza? Claramente é a prática, né? A aplicação ativa, esforçada, lembra do cavar fundo, dos ensinamentos que foram ouvidos. Não é só fazer de qualquer jeito, então. Parece que não. É fazer com intenção, com profundidade. E o chão sem alicerce? Bom, esse é o ouvir sem fazer. Acumular o conhecimento, concordar com a cabeça, mas sem o trabalho de trazer isso para a vida real. E a enchente?
a torrente, o que seriam elas na nossa vida? São uma metáfora muito forte para tudo aquilo que testa a gente, né? As adversidades que todo mundo passa. Tipo, Crise financeira, problema de saúde, briga em casa, perda de alguém querido, dúvida existencial, tentação, pressão social, qualquer coisa, interna ou externa, que balança as estruturas da nossa vida. são os momentos que mostram em que tipo de chão a gente construiu, né? Exatamente. É na hora da tempestade que a gente vê se a fundação é rocha ou areia. E essa coisa de cavar fundo para achar a rocha. Isso sugere que essa prática necessária exige um esforço especial. O que seria cavar fundo aqui? Ótima pergunta. Cavar fundo, para mim, sugere que não é uma ação superficial, sabe? Nem esporádica. Implica a intenção, esforço de propósito, talvez até... O quê? Talvez a necessidade de tirar umas coisas do caminho primeiro. Sabe, como terra solta, raiz velha, talvez maus hábitos nossos, crenças que limitam a gente. Para só depois conseguir assentar o alicerce na rocha firme da prática constante. Entendi. Ir além do superficial, entender de verdade e aplicar sempre, mesmo quando é difícil. Isso. E contrasta muito com a facilidade de construir direto no chão. Não exige esse trabalho prévio, mas no final se mostra uma armadilha fatal. E a diferença no resultado é brutal mesmo. Uma casa fica de pé, a outra vira ruína. O texto não fala nem de dano, fala de desabamento total. É grande ruína. Isso para mim sublina que o conhecimento sem a prática não dá nenhuma proteção de verdade quando a vida aperta. É como saber toda a teoria de engenharia, mas construir o prédio na areia. A teoria sozinha não segura nada. A solidez vem da integração profunda do saber com fazer. Exatamente. E parece que tem uma ligação forte entre as três partes do texto, né? Tipo, a qualidade da árvore, do tesouro do coração, talvez influencie se a pessoa está disposta a cavar fundo para construir na rocha ou se vai ficar só no ouvir e no senhor, senhor. Com certeza. Dá para ver uma progressão lógica, até psicológica, no texto. A natureza interna, a árvore, o tesouro, determina a autenticidade do que a gente faz e fala, os frutos. Certo. A falta de alinhamento entre palavra e ação, o senhor, senhor, sem o fazer, é mostrada como vazia, inútil. Sim. E, no fim, a disposição para fazer o esforço de cavar fundo e basear a vida na prática, a rocha, em vez da negligência de construir na superficialidade o chão sem alicerce. Isso parece ser a consequência final dessa dinâmica toda. Tipo, um bom tesouro levaria a buscar a rocha. Provavelmente, um mau tesouro talvez se contentasse com a facilidade perigosa do chão. A qualidade do que a gente é por dentro influencia diretamente a escolha do fundamento da nossa vida. É uma conexão muito forte que o texto faz. Vamos tentar amarrar as pontas, o que a gente tira de mais essencial dessa análise de Lucas. Recapitulando um pouco, vimos essa insistência na coerência, né? O interior se manifesta no exterior como fruto da árvore. Isso, a autenticidade. Vimos a crítica forte à superficialidade. Palavras bonitas sem ação concreta valem pouco ou nada. A crítica ao senhor, senhor vazio. E, por fim, a mensagem central sobre como construir a vida. A força para aguentar as torrentes, a resiliência, vem só de agir sobre o que se aprende, de cavar fundo e construir na rocha da prática. Perfeito. E para conectar tudo isso, dá para pensar que o tal tesouro do coração não define só os nossos frutos, mas também molda como a gente encara a vida. Como assim? Se a gente vai buscar a solidez que dura, a rocha, pela ação consistente, ou se vai se contentar com a fragilidade do chão sem alicerce. Talvez por preguiça, por medo do esforço ou até por se enganar, né? A qualidade do nosso ser interior, ligada diretamente à solidez da nossa vida contra os desafios. É isso. Segundo essa passagem, sim. É uma ligação intrínseca. Nossa, isso deixa a gente com bastante para pensar. Com certeza. E talvez uma reflexão final que sai direto do coração dessa passagem seja essa. Se a ação concreta, o pôr em prática com profundidade, o cavar fundo, é o que realmente forma um alicerce contra as torrentes,
Sim. Como é que a gente pode honestamente avaliar no nosso dia a dia se estamos mesmo construindo sobre essa rocha? Como a gente distingue o trabalho real de firmar a vida na prática da ilusão de que estamos seguros só porque ouvimos, concordamos ou falamos as coisas certas? Uau! É uma pergunta difícil. É um convite, eu acho. Um convite à autoanálise constante sobre a relação real entre o nosso saber, o nosso dizer e, principalmente, o nosso fazer. Onde estamos construindo de verdade? A primeira é de um professor que eu tinha que falava o seguinte: as palavras não são impunes, elas advogam a seu favor ou contra. Que a paz de Cristo esteja convosco. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo. Evangelho em ação, fé que nos move.